trazermos, diante daquilo que vimos, alguns ensinamentos dessa palavra. E eu quero aqui trazer um pouco mais dessa palavra, para que você possa entender. Primeiro, a perseverança. Ela foi perseverante na sua oração e no seu clamor. Ela não desistiu de clamar ao Senhor. Ela adorava ao Senhor Jesus. Adorava ao Senhor como nós precisamos também fazer. Reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, como Deus da nossa vida, como aquele que salva a nossa vida, entregando-nos totalmente a Ele, pedindo o seu socorro. E ela humildemente, ela replicava aquilo que aparentemente era uma resposta negativa para a sua vida. E quando o Senhor usava as suas palavras para ela, como a expressão cachorrinhos, por exemplo, onde poderia ser que ela estivesse enquadrada, ela replicava pedindo as migalhas, porque as migalhas também são pão. As migalhas têm a natureza de pão, e nós precisamos de pão, nós precisamos do pão da vida, que é o Senhor Jesus. E esse pão estava sendo entregue ali, ela queria qualquer coisa, o que viesse dele seria bom para a vida dela. E ela estava ali para receber a sua bênção, e por causa da sua humildade, da sua humilhação diante do Senhor, o conjunto dessas virtudes, nós poderíamos conceituar como fé, perseverança, adoração, humildade, fé, trouxe a ela a bênção e a vitória naquele dia. Quantos podem dizer amém? Mas, queridos, eu quero fazer para concluir, uma recapitulação desse texto, e a gente possa entender os percalços que passamos pela nossa fé. E você precisa entender situações, porque isso é espiritual. Às vezes, Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Outras vezes, Deus diz não. Mas o que eu gostaria de nessa manhã dizer para você, é que do lado de um não de Deus, você vê o não de Deus aqui, em cima desse não de Deus, tem um sim de Deus. E esse sim de Deus é a compensação de Deus na vida de todos nós. Em rápidas palavras, vamos observar quando Deus diz não. Ah, pastor, mas Deus está me dizendo não em diversas coisas da minha vida. Meus irmãos, quando Deus diz não, não tem como a pessoa deixar de ter a certeza de que Deus diz não. O não de Deus, ele é como a morte. Ele é semelhante à morte, morreu, né? E ainda assim, poderia haver algum tipo de milagre nessa situação. Mas o que eu quero dizer para você, é que o não de Deus, ele é categórico, ele é uníssono. Mas do lado e acima do não de Deus, está o sim de Deus. Do lado e acima do não de Deus, está a compensação de Deus. Queridos, Davi pecou, e Davi adulterou, aquela mulher ficou grávida, ele queria aquele filho. Diz a Bíblia que ele orou e jejuou, pedindo que Deus tivesse misericórdia. Ao final daquele período, aquela criança morreu. Davi se levantou, se lavou e foi seguir a sua vida. E pelo que consta na palavra de Deus, ele não cometeu mais aquele erro na sua vida. E Deus abençoou a sua vida lhe dando filhos, lhe dando Salomão, lhe dando bênçãos. Ruth, ela mesma diz, eu não deveria ter saído de Israel. Ela saiu, morreu o seu marido, morreram os seus filhos. E ela então se voltou para Deus e resolveu voltar para a sua terra de onde ela não deveria ter saído. E quando ela foi voltando, apareceu Ruth, a quem se tornou, que era sua nora, uma filha adotiva. E ao final de tudo, daquela mulher veio um filho, de Ruth veio um filho, que Noemi pôde levantar nos seus braços. Aquilo que em princípio foi o não de Deus, se tornou um sim de Deus ao final. E ela recebeu Pérez, a ascendência do Messias. Ali, quando ela levantava Pérez, eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu consigo sentir isso.
Vem daí essa descendência do Senhor, a compensação de Deus. Na vida de Jó, quando Deus disse não, e ao final, todas as coisas aconteceram, mas queridos, o que aconteceu com Jó, e ele pode testificar na palavra de Deus: eu te conhecia apenas por ouvir dizer, apenas por ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó estava dizendo ali? Senhor, se for para deixar de acontecer tudo o que aconteceu, e eu voltar para ser como eu era antes, eu não quero, ó Deus, porque o que eu recebi de Ti é muito maior, é muito superior, vale muito mais do que qualquer coisa que eu perdi. Paulo menciona que orou a Deus pedindo que os espinhos saíssem da sua carne. Ele orou 3 vezes e eles não saíram, mas ao final ele disse: olha, é através desses espinhos que Deus está me mostrando que é através desses espinhos que eu não vou ter orgulho, pela excelência da pregação, pelo poder dele, e o poder de Deus ele vem na minha fraqueza, por isso eu glorifico a Deus na própria fraqueza. E eu quero ler essas palavras para você entender uma coisa. Eu vou ler aqui, a partir do versículo 23, diz assim, eu já estou encerrando. Ele, porém, não respondeu palavra. Jesus não respondeu palavra. É o silêncio de Deus. A bênção de Deus está bem aí. É o silêncio de Deus na tua vida. A bênção de Deus está bem aí.